Já estamos de volta com imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, a entrada dos ministros dirigindo seus respectivos lugares, já na expectativa do início da sessão plenária da tarde deste dia 17 de maio de 2017, uma quarta-feira, claro, como sempre, também com a presença do representante do Ministério Público Federal. Vamos acompanhar, portanto, a sessão plenária ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão extraordinária, realizada em 11 de maio de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade. Indago dos senhores ministros, se há alguma observação, retificação ou anotação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, apregou para julgamento o recurso extraordinário 638.491, procedente do Paraná, de relatoria do ministro Luiz Fux, sendo recorrente o Ministério Público do Estado do Paraná e recorrido Carlos Alexandre Gomes. Pelo Ministério Público falará o senhor Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, que tem a palavra. Faço o relatório, senhor presidente? Ah, desculpa. Passo? Não. Com toda certeza. É porque, como ele pediu aqui agora, eu li. Mas Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o relatório e, na sequência, falará o Procurador-Geral. Vossa Excelência faz o relatório, por favor. Excelentíssima senhora presidente, luz representante do Ministério Público, senhores ministros, senhores advogados presentes, estudantes. Esse recurso do ordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná com fundamento no artigo 102-A da Constituição Federal, envolvendo uma discussão acerca da possibilidade de decretação do perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, quando não comprovada a sua utilização habitual ou sua adulteração para o cometimento do crime. O acórdão recorrido determinou a devolução do veículo de propriedade do acusado, sob o fundamento de que a perda do veículo pelo confisco deve ser reservada aos casos em que este efetivamente estivesse sendo utilizado com destinação específica para o exercício do tráfico de entorpecentes, não devendo ser confiscado, portanto, o instrumento que eventualmente foi utilizado para a prática do delito. O Ministério Público apresentou suas razões do recurso extraordinário, foi submetido à sistemática da repercussão geral, e nós aqui somos instados a não só julgar o recurso, como estabelecer uma tese sobre se é possível a decretação de perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente da demonstração da habitualidade do bem na prática criminosa ou da adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento. O recurso seguiu seus trâmites normais. Acredito que esse relatório, senhor presidente, o representante do Ministério Público esteja municiado de informações capazes de fazer sustentação. Agradeço a Vossa Excelência. Confiro a palavra ao Procurador-Geral, doutor Rodrigo Janot. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos ministros, a intervenção será rápida. O que se discute no presente recurso extraordinário com a repercussão geral reconhecida é se a compatibilidade das leis antidrogas de 76 de 2006 com o dispositivo do artigo 243, parágrafo único da Constituição. Peço licença para fazer uma leitura dele rápida.
O caput se refere à plantação e exploração de produtos psicotrópicos. O que interessa, no caso, é o parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias. A questão, portanto, é saber da adequação das normas infraconstitucionais com esse dispositivo. A interpretação conferida pelo Tribunal de Origem é que introduz elemento novo não previsto no dispositivo constitucional de que o veículo utilizado para o tráfico, ele somente estaria sujeito a perdimento se comprovada a habitualidade na prática do tráfico de entorpecentes, o que não consta do dispositivo constitucional como visto, né? As normas infraconstitucionais, tanto a de 76 quanto a de 2006, não fizeram constar nenhum requisito de habitualidade para o perdimento do bem quando da prática do delito de tráfico de entorpecentes. A única ocorrência que se impõe pela expressão normativa é o nexo de instrumentalidade, o uso do bem para a consecução do delito ou de causa, aquisição do bem com recursos provenientes da atividade criminosa. Desse modo, não pode o Judiciário ampliar a interpretação dos dispositivos legais, introduzindo elemento novo, que é esse da habitualidade, não previsto na norma constitucional. E um dado da vida nos leva, né, a concluir também dessa mesma forma, é que se você exige a habitualidade no uso do veículo para o tráfico de entorpecentes, é muito fácil para o tráfico simplesmente alterar os veículos toda vez que houver o tráfico de entorpecentes. Portanto, e o tráfico, ele está economicamente aparelhado para tal. Portanto, seja por argumento de ordem constitucional e infraconstitucional, seja o argumento por conta da própria realidade da vida, é que nos leva a insistir, reiterando já a manifestação escrita, no provimento do recurso interposto pelo Ministério Público. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator. Senhor presidente, egrégia corte. Senhor presidente, eu trouxe um voto bastante denso, mas apenas para documentar, digamos assim, o movimento mundial de repressão ao tráfico de drogas. Então, eu começo fazendo exatamente uma digressão sobre a realidade atual do tráfico de drogas e trago aqui uma obra muito importante na análise desse tema, que é Máfia Export. É uma obra de Francesco Forgione, eu já tive a oportunidade de ler, onde ele narra exatamente que, como a máfia, Cosa Nostra, Camorra, etc., acabaram colonizando o mundo. E aí passo para a concepção patrimonial desse delito, citando Luigi Ferraioli e a própria Constituição Federal. Talvez o ponto mais interessante sobre o ângulo constitucional seja esse, que é o seguinte: há uma alegação de que a propriedade é um direito fundamental, e nós sabemos que o é. Entretanto, a própria Constituição Federal, ela traz à baila esse direito fundamental, traz à baila essa garantia e, ao mesmo tempo, respeitando a garantia, ela estabelece essa regra excepcional para os casos de tráfico de drogas. E eu relembro aqui que não é só essa restrição. A Constituição Federal respeita o direito de propriedade, mas estabelece que ela tem que ter uma função social. Estabelece o direito de propriedade, mas dispõe que pode haver expropriação. E assim por diante. Então, a própria Constituição se incumbiu de limitar esse direito fundamental. E aí eu faço também aqui uma longa digressão, citando autores, enfim,
que eu entendo que não há necessidade dessa leitura. Falo que há o problema da incidência da tributação, imposto progressivo, enfim, reiterando essa questão de a própria Constituição garantir o direito e, ao mesmo tempo, restringi-lo em casos em que estão em jogo razões públicas. Mais adiante, no voto que fiz distribuir, eu trato da evolução do modelo jurídico-político do Brasil nesse combate às drogas e a sua introjeção no mercado internacional através de, digamos assim, adesões a documentos transnacionais. Me dei, assim, o direito de acrescentar ao voto o confisco de bens no direito comparado, e aí cito os nossos melhores paradigmas, Portugal, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Espanha. E em alguns países até o confisco ele é mais extenso ainda. E, por fim, eu, então, enfrento essa tese jurídica do direito de propriedade limitado pelo artigo 243, parágrafo único, e cito também precedentes aqui da Corte. De sorte, senhora presidente, que eu sintetizei esse tema numa emenda autoexplicativa e que se segue posteriormente à tese da repercussão geral. Como a matéria é unicamente de direito, eu, então, peço vênia de não ter feito a leitura de um voto de 43 páginas, mas a emenda que está distribuída é de seguinte teor. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição do direito fundamental de propriedade, esculpido na própria Constituição Federal, que o garante. E aí cito o artigo da Constituição Federal. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição do seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos pelo artigo 243, parágrafo único. Ou seja, reiterando aqui as razões do Ministério Público, a Constituição Federal não exige que haja habitualidade no uso daquele bem específico. E assento, o confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, como só vai ser o tráfico de drogas, sob o viés de que o crime não deve compensar a perspectiva adotada não só pelo Constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil, que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. Item 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro através de modelo jurídico-político em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer na denominada proteção deficiente dos direitos fundamentais. E aí eu cito um habeas corpus daqui do Pleno 10.410, de 2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo 1 da Constituição Federal, deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição. Ou seja, não se pode ler em separado o direito de propriedade e deixar de ler essa restrição ao direito de propriedade. E aí cito também um acórdão do eminente ministro Eros Grau, a quem eu sucedi aqui na carreira, do Tribunal Pleno também. E aí, então, eu chego à conclusão, depois de citar vários acórdãos, cito aqui um acórdão do ministro Marco Aurélio também, na ação cautelar 82, ministro Marco Aurélio, impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa ao agravo, suspendendo o acordo impugnado mediante extraordinária que visa impedir trânsito quando o pronunciamento judicial revela distinção não contemplada na Constituição, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de drogas para chegar a essa apreensão e ao confisco. Então, um acordo bem específico. E aí eu
No item 8º, eu lanço a tese e depois eu lanço a última premissa para fixar a tese. Então, eu digo, a habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento em caso da droga não é pressuposto para o confisco de bens nos termos do artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. E a tese que eu proponho é que a habitualidade na prática do ilícito de entorpecentes e drogas afins não é pressuposto para o confisco previsto no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Recurso extraordinário é que se dá provimento. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Agradeço, Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, procurador-geral. Eu também vou ser extremamente sintético, no sentido de acompanhar o voto do ministro relator, do ministro Luiz Fux, fazendo 3 breves considerações. Primeiro, como bem salientou o ministro Luiz Fux, a propriedade é um direito fundamental, mas assim como todos os direitos fundamentais, é um direito relativo. E a própria Constituição relativizou em várias oportunidades a função social da propriedade, a possibilidade de desapropriação por interesse público, e uma das relativizações é exatamente a tratada nesse momento, nesse recurso extraordinário. E essa relativização, ela faz parte de um conjunto de normas constitucionais do legislador constituinte originário, que estabeleceu com absoluta prioridade o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. A Constituição, numa sequência de normas, um conjunto de normas, estabeleceu essa prioridade. Se nós formos até o artigo 5º, inciso 43, fala que o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é insuscetível de concessão de graça ou anistia, equipara o tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos, impossibilita, no próprio artigo 5º, no inciso 51, a extradição, na verdade, impossibilita, não, possibilita a extradição mesmo de brasileiro naturalizado por comprovada participação em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E dentro desse conjunto priorizado pelo legislador constituinte, nós temos o artigo 243, que depois sofreu alteração pela emenda constitucional 81, mas temos o artigo 243, que prevê essa relativização em apoio a algo que foi prioritário pelo legislador nacional constituinte, o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, exatamente a possibilidade de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e afins poder ser confiscado. E esse valor, eventualmente, reverter ao fundo especial com destinação específica. Essa norma, ela se deu e foi prevista dentro desse conjunto prioritário de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. Como também salientou o relator e salientou o procurador-geral, doutor Rodrigo Janot, não é só uma questão aqui de teórica ou só de repressão, é repressão e prevenção ao tráfico. Porque o combate inteligente ao narcotráfico, o combate inteligente principalmente ao tráfico internacional, se dá pela necessidade de estrangular a criminalidade organizada no sentido financeiro. E esse estrangulamento se faz com inteligência no combate ao tráfico, mas também na retirada dos bens apreendidos. Sejam, e isso ocorre muito, e eu tive oportunidade de acompanhar muito de perto, seja na Secretaria de Segurança em São Paulo ou no Ministério da Justiça, com perda de imóveis que são comprados, chácaras próximas à capital de São Paulo, chácaras próximas às grandes capitais, elas são compradas para servirem de laboratório, só que rapidamente são depois vendidas, porque obviamente você utiliza aquilo num determinado momento, a vizinhança começa a perceber
um fluxo maior, eles revendem, compram outra, e isso vai fazendo com que os laboratórios sejam móveis. Olha, à medida em que, aqui a questão é um veículo, mas à medida que você consegue, a partir de uma investigação, você consegue acabar com esse laboratório, verifica a propriedade daquela chácara, daquele imóvel do traficante, mas foi a primeira vez que você apreendeu os bens, inclusive o bem imóvel não poder isso reverter para a União, obviamente isso fere essa habitualidade que se coloca, isso fere o que a Constituição determinou. O que é absolutamente necessário, assim, vale para o tráfico, vale depois para o que a Constituição ampliou com a emenda 81, que é a figura do trabalho escravo também. O que é absolutamente necessário é o nexo causal. Esse bem está sendo utilizado para o tráfico, não importa, a meu ver, se aqui o veículo tivesse, que não é o caso, aqui o veículo não era novo, mas se o veículo acabou de ser comprado, está utilizando para o tráfico, ele é um bem que foi utilizado para a prática ilícita, ele deve poder ser apreendido. Senão, nós não vamos conseguir, e é um princípio interpretativo da Constituição, a máxima eficácia das normas constitucionais. A Constituição é extremamente clara quando diz todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico. A Constituição é até mais ampla, em decorrência, seja pela utilização, seja reflexo do lucro dado pelo tráfico de entorpecentes, e em momento algum exige a habitualidade. Com essas rápidas considerações, parabenizando, porque fiz a leitura integral também do voto fornecido pelo relator, pelo ministro Luiz Fux, parabenizando pela análise integral do assunto, acompanho o relator, no sentido do provimento do recurso. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre Moraes, que acaba de votar acompanhando o relator, senhor Procurador-Geral da República. Senhor Presidente, do exame que fiz sobre este recurso extraordinário, cheguei precisamente à conclusão a que agora vem de ser aportada a esse colegiado pelo eminente relator. Não há dúvida alguma, e isso se depreende da forma meticulosa que o ocultíssimo voto do ministro Luiz Fux assim postou, que a literatura jurídica, a própria compreensão literal, praticamente, da Constituição, e, mesmo assim, a formação de um conjunto de aportes que emergem do pronunciamento deste tribunal, o rumo que se tem é precisamente esse quanto o tema da habitualidade. O dispositivo constitucional, no parágrafo único do artigo 243, não introduz esse requisito, seria, a rigor, quase que um desbordar da função hermenêutica, introduzi-lo, e, portanto, o provimento que se dá ao recurso, em meu modo de ver, volta a dar primazia ao sentido e ao alcance do teor da Constituição. E, por isso, acompanho integralmente o eminente relator, também entendendo a desnecessidade da demonstração da habitualidade deletiva, ou também, como disse o ministro Luiz Fux, de que o bem tenha sido preparado previamente para a prática daquele ato ilícito. Pela circunstância que acabo de brevemente sumariar e enaltecendo o voto meticuloso de Sua Excelência, também acompanho o eminente relator e é como voto, senhora Presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, saudando a todos, em especial o eminente relator, que trouxe um voto completo, extremamente bem estruturado. Eu também, assim como Sua Excelência e como os colegas que me antecederam, concluí na mesma linha proposta pelo eminente relator. A decisão recorrida está lançada na linha prevalecente no STJ, mas, a meu juízo, como restou muitíssimo bem evidenciada, ela cria um requisito estranho ao texto constitucional, de uma clareza, com todo respeito, meridiana,
ao proclamar que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e aí da exploração do trabalho escravo, será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Aqui não se exige a habitualidade nem a utilização do bem de forma reiterada ou adaptada quanto ao tráfico. Por isso, senhora presidente, eu também provejo recurso acompanhando o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Dias Toffoli. Bem, eu, senhora presidente, cumprimento o extraordinário voto trazido pelo eminente relator. É importante registrar, até porque Sua Excelência gentilmente fez um resumo para otimizar o tempo do plenário, mas Sua Excelência abordou aspectos históricos, desde, no caso do país, do Brasil, das ordenações filipinas, direito comparado, tratados e convenções internacionais. Então, é importante registrar que Sua Excelência fez a gentileza de distribuir e de apenas resumir. Então, eu estou, senhora presidente, acompanhando integralmente e subscrevendo este belíssimo voto que, nesta tarde, nos brinda o ministro Luiz Fux. Só faria uma pequena observação quanto à tese. Eu verifico que, ao resumir, Vossa Excelência fez a leitura de uma ementa, e ao resumir parece que Vossa Excelência também resumiu a tese. Eu verifico que na página 42 do voto por escrito, Vossa Excelência apresentou a seguinte tese: é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade e reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Eu me ponho totalmente de acordo com esta tese. É que no resumo lido está de uma outra forma. Mas eu, inclusive, abrindo esse diálogo com Vossa Excelência, sempre aberto à reflexão, como é da sua judicatura, eu procuro reproduzir na ementa exatamente a tese do voto, até porque muitas vezes se vai à ementa e não ao voto para se definir aquilo que foi decidido pelo conjunto do colegiado. E a tese que consta do resumo que Vossa Excelência leu, ela está no sentido inverso. A habitualidade na prática do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não é pressuposto para o confisco. Eu prefiro a ordem do voto e aquela completude maior, no sentido direto e mais completo. Está bem. Está no voto, eu procurei. Sim. Mas só essa observação que na emenda a tese que a gente passa para os tribunais é a que é enunciada. Então, se houver diferença... Então, eu subscrevo essa tese que está nas folhas 42 do voto de Vossa Excelência. Eu achei ele um pouco grande e diminuiu, mas... Permite, presidente, eu também tinha visto essa observação, estava esperando para a tese, acho que ficou melhor explicitado a tese final. Então fica mais completa, embora maior, mas mais abrangente. Só essa observação e subscrevo em todo. De qualquer maneira, não se nega a autoria, então está bom. Agradeço ao ministro Dias Toffoli. Ministro Henrique Lewandowski. Senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra, o ministro Fux, mais uma vez, nos brinda com um belíssimo voto, fruto de uma pesquisa intensa, que traz jurisprudência, doutrina nacional, estrangeira, reporta-se ao combate nacional e internacional que se faz hoje às drogas ilícitas. Não obstante esse belíssimo pronunciamento, eu vou pedir vênia para divergir de Sua Excelência. E divirjo inicialmente assentando que combate às drogas não é guerra às drogas. Nós não estamos vivendo uma guerra. Aliás, também nós combatemos a criminalidade em geral e não fazemos uma guerra à criminalidade. Nós não vivemos uma guerra, porque se assim fosse, nós teríamos que utilizar os instrumentos excepcionais da Constituição e instaurar uma ordem jurídica extraordinária.
estado de sítio e outras figuras que a Carta Magna estabelece para estas situações em que se instaura uma verdadeira guerra interna ou externa contra determinado inimigo. Nós vivemos, felizmente, num estado de normalidade constitucional. E num estado de normalidade constitucional prevalece, com a devida vênia, o princípio fundamental, que é o da proibição do confisco. Esse princípio da proibição do confisco decorre, a meu ver, de forma cristalina da leitura do artigo 5º, incisos 22, 23, 24 e 25 da nossa Carta Magna. O artigo 5º, inciso 22, é claro, estabelece uma regra, que é garantir o direito de propriedade. Então, dentro de nosso sistema, um sistema em que vigora a economia liberal, não planejada, garante-se não apenas a propriedade, no sentido mais amplo da expressão, como também a livre iniciativa. Muito bem, esta é a regra. É claro que, depois das revoluções do início do século passado, da Constituição de Weimar, da Constituição Mexicana de 1917, de Weimar de 1919, introduz-se um novo conceito que é exatamente a função social da propriedade. A propriedade deve ser usada no sentido social, em prol do bem comum. Quando isso não ocorre, ela pode, eventualmente, esse uso da propriedade pode ser coartado, redirecionado. Mas o inciso 24 estabelece que a perda da propriedade, reforçando essa ideia da garantia da propriedade, do não confisco, diz que a perda da propriedade só se dará no caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. E qual é o caso em que se ressalva essa garantia? É exatamente o caso do artigo 243 da Lei Maior, que diz o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Portanto, esta é a exceção a que se reporta o inciso 24 do artigo 5º de nossa Carta Magna. Ainda há uma outra hipótese em que o Estado pode fazer uso da palavra, é aquilo que os especialistas chamam de requisição. E essa hipótese está contemplada no artigo 25, que diz o seguinte, no inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver caso ou hipótese de dano. Então, é a requisição. Então, nós temos como limitações a propriedade, a função social, nós temos a expropriação, e nós temos a requisição com aquela exceção do artigo 243 da Lei Maior. Esse princípio da proibição do confisco é tão forte que ele é repetido no artigo 150, inciso 4º, em que se estabelece que nenhum tributo poderá ser utilizado com efeito de confisco. Ou seja, nenhum tributo pode ser cobrado, evidentemente o tributo faz parte, é aquilo que se retira do patrimônio de alguém e não pode, evidentemente, segundo a nossa Constituição, esse tributo ter o efeito de confisco.
Há, inclusive, um outro reforço depois do confisco das poupanças pelo ex-presidente Collor, que reforça esta ideia, se consubstancia da emenda constitucional número 32 de 2001, em que se estabelece que fica vedada a edição de medidas provisórias que vise a detenção, sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Então, a regra é sempre a proibição do confisco. Se nós verificarmos a redação do artigo 243 da nossa Carta Magna, e aí eu tive aqui um adminículo do eminente ministro Marco Aurélio, que me chamou a atenção, peço licença para adiantar esse ponto de vista, que o parágrafo único invocado para autorizar o confisco de qualquer bem relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes pode ser confiscado. Esse parágrafo, evidentemente, não é um dispositivo independente, ele tem que ser lido em harmonia com o caput. E o caput, evidentemente, como já foi dito aqui, diz respeito apenas às propriedades rurais e urbanas em qualquer região do país onde forem localizadas as culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de tráfico de trabalho escravo na forma da lei. Então, qualquer bem que se encontre nessa propriedade, em princípio. Eu penso que confisco de bens só pode ser realizado em situações extremas e tem que obedecer ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se nós imaginarmos, e o caso que nós estamos examinando é um caso simples, é um tráfico corriqueiro, alguém que tinha no porta-mala de um veículo uma determinada quantidade de drogas. Em razão disto, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa, pretende-se confiscar o veículo onde se encontravam estes entorpecentes. Isso, a meu ver, é uma demasia, porque levarmos este raciocínio às últimas consequências, teremos que confiscar o relógio no qual o traficante confere o horário da entrega do bem ilícito, do entorpecente, ou o seu sapato, que também o transporta para o local da entrega do entorpecente. Então, senhora presidente, com o devido respeito, entendendo que temos uma regra maior na nossa Constituição que proíbe o confisco, e tendo em conta que o artigo 243 e o seu parágrafo único são muito explícitos e restritivos, entendo que é preciso provar que este veículo ou um bem tenha sido destinado integralmente ao tráfico ilícito para que possa ser confiscado. Eu nego o provimento ao recurso. Senhor presidente Pilato, poderia fazer uma observação? Por favor, tenha a palavra. Evidentemente, não infirmando nenhuma das razões aqui sustentadas com convicção e coerência pelo ministro Ricardo Lewandowski. Eu, em primeiro lugar, eu faria, assim, uma observação de que o direito não deve servir de instrumentos a iniquidades. De sorte que nós estamos aqui tratando de tráfico de drogas e as interpretações devem ser levadas a efeito exatamente não como uma guerra, mas uma política pública de combate ao tráfico de drogas. A Constituição Federal, no artigo 243, ela trata especificamente de propriedades rurais, propriedades urbanas ou qualquer tipo de propriedade na região do país onde forem localizadas culturas ilegais. Então, são terras que exploram as drogas. O parágrafo único, já para fugir da regra da propriedade territorial, urbana, trata dos bens móveis. E o que ele diz? Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico, todo e qualquer bem
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo, será confiscado. Então, claro, a lei tem regras sobre direito de propriedade, tem a regra que também não é absoluta do confisco, mas, nesse caso, a opção do Constituinte, principalmente em 1988, em que havia uma preocupação muito grande, esse flagelo de drogas que tem como maiores clientes a nossa juventude, que tem de ser sadia, e fez inserir o confisco exatamente para isso, quer dizer, para retirar os instrumentos que viabilizam o tráfico de drogas. E o caso específico, muito embora eu tenha sido comedido, mas o ministro Toffoli me fez justiça e disse o quanto eu trabalhei aqui nesse voto, nós temos aqui que o recorrido ele foi condenado pela prática do crime de entorpecente por transportar no porta-malas do seu veículo 88 quilos de maconha, que não é inexpressivo. Por outro lado, eu citei aqui também um adminículo do ministro Marco Aurélio. Esse acordo do ministro Marco Aurélio é claríssimo no sentido de que não pressupõe habitualidade para que se possa promover o confisco. Então, eu volto exatamente àquela leitura global da Constituição Federal. O ministro Eros tinha o hábito de dizer que não se lê mentiras. Você tem que ler ao princípio da unidade da Constituição. A Constituição protege a propriedade, mas restringe tributariamente e sob o ângulo penal. E a Constituição Federal estabelece como regra o não confisco e as exceções do confisco, dentre elas, esse confisco autorizado, tendo em vista que se trata de um ilícito penal que preocupou o Constituinte originário, levando a criar uma série de instrumentos para, digamos assim, proteger essa nossa juventude desse flagelo das drogas. De sorte que, respeitando as opiniões do contrário, como eu não li o voto, queria fazer esse contraponto. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, é muito difícil contrapor-se ao conteúdo de um voto de 42 folhas, mas talvez por isso mesmo, quem sabe, sendo um juiz sugestionável, eu não receba com antecedência o voto. Presidente, em primeiro lugar, reitero o que veiculei quando do pronunciamento sob o ângulo da repercussão geral. O interesse em recorrer mediante extraordinário surgiu em data anterior, a 3 de maio de 2007, quando regulamentado o Instituto da Repercussão Geral. Observada a teoria da aplicação da lei no tempo, não tenho como imprimir ao pronunciamento do Supremo, neste processo, a eficácia de pronunciamento decorrente da repercussão geral. E não tenho, porque prezo muito, e tenho dito que as normas instrumentais encerram liberdade em sentido maior, saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo, a segurança jurídica. Mas há mais, presidente. Se formos ao acórdão prolatado pelo cuidadoso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós vamos ver que se tem uma decisão impugnada mediante extraordinário, alicerçada estritamente, não restritamente, porque não se restringe nada, nem se amplia, estritamente na interpretação conferida a uma norma legal, a preceito da suplantada Lei 6.368, de 78, a lei anterior disciplinadora da questão dos tóxicos. E o relator, no voto condutor do julgamento na origem, e o recurso extraordinário veio a ser interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a folha 11 do acordo teve a oportunidade de citar o jurista Vicente Greco Filho, que, interpretando em uma obra consagrada já na época, em 96, na 11ª edição,
sobre tóxicos, interpretando esse artigo 34, lançou, nos termos da lei, basta para a perda que os veículos e demais instrumentos enumerados tenham sido utilizados para a prática dos crimes definidos na lei. Deverá, porém, o juiz, para não chegar a um resultado abusivo, determinar a perda apenas dos instrumentos direta e intencionalmente colocados como instrumentos do crime, e não os que ocasionalmente estejam ligados à conduta incriminada. A excessiva amplitude do texto legal exige uma interpretação, eu diria, estrita, não restritiva, sob pena de chegarmos ao absurdo de, por exemplo, vermos a perda de um automóvel só porque nele foram encontrados pacaus de maconha. Para a perda, repetimos, a necessidade de um nexo etiológico entre o delito e o objeto utilizado para sua prática. Haveria a perda, por exemplo, de um caminhão especialmente utilizado para o transporte de maconha. E, no caso concreto, realmente a droga foi encontrada no porta-mala do veículo. E o juízo concluiu pela perda em benefício da União, enquanto o Tribunal de Justiça, julgando a apelação interposta pela defesa, assentou ótica diversa. Disse-á, quanto ao texto constitucional, ao artigo 243 e parágrafo único, né, que houve a interposição de embargos declaratórios, mas o tribunal não emitiu entendimento sob o ângulo do citado artigo, e nas razões do recurso extraordinário não se articulou o vício de procedimento por não ter sido enfrentada a controvérsia, considerado o artigo 243 da Constituição Federal. E não posso aplicar retroativamente o Código de Processo de 2015, no que, para efeito de prequestionamento, aponta como suficiente a interposição dos embargos declaratórios desse recurso, pouco importando que o tribunal de origem não tenha emitido entendimento sobre o que versado nas razões do extraordinário. Mas ainda que pudesse ter como prequestionado o tema sob o ângulo do artigo 243 da Constituição Federal, e não posso, porque a regência aqui é pretérita, e devemos observar os dois verbetes de súmula do tribunal sobre o instituto do prequestionamento. O que nos vem desse artigo? Nos vem uma regra que eu enquadro como principal, a revelar que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Se eu tenho esse preceito, se eu tenho a cabeça do artigo como principal, eu aponto que o parágrafo é acessório, e o acessório segue a sorte do principal, numa lição civilista. O acessório não tem vida autônoma. Então, eu devo concluir que, quando o parágrafo único do 243 se refere à perda de todo e qualquer bem, remete necessariamente à cabeça do artigo, remete necessariamente, à premissa segundo a qual o bem tenha sido encontrado na propriedade, objeto da expropriação. Mas, de qualquer forma, reafirmo, na origem, o conflito não foi dirimido a partir
de norma de envergadura maior, como é a norma constitucional, mas sim considerada apenas a disciplina decorrente do artigo 34 da Lei 6.368 de 78. Então, num primeiro passo, não admito o recurso, porque pressuposto básico do recurso é que se tenha o tema, o conflito de interesse dirimido a partir da Constituição Federal. E não foi no caso concreto, porque a base da decisão e não desaguaram os embargos declaratórios em pronunciamentos sobre o que se contém no 243 da Constituição Federal, a base foi unicamente, né, o alcance do artigo 34, segundo a lição do doutrinador Vicente Greco Filho, a que me referi. Não conheço do extraordinário. Vencido nessa parte, e tendo como o presente que a maioria dá como pré-questionado o artigo 243 da Constituição Federal, desprovejo recurso, porque empresto ao parágrafo único do citado artigo a disciplina de simples acessório a remeter necessariamente a bens encontrados na propriedade objeto de expropriação. É como voto e, portanto, desprovejo o recurso, entendendo que o acordo formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não merece censura. Senhor presidente, apenas uma observação que eu não li. Informação oficial do Supremo Tribunal Federal indica que o tribunal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Pois é. Eu tenho voto escrito, vou fazer a juntada com alguns elementos que dizem respeito ao recurso, entretanto, e ao próprio processo. Entretanto, considerando que no recurso se contém estritamente, fico estritamente, portanto, na análise da questão da habitualidade, que foi o foco específico da manifestação recursal do Ministério Público, para seguir superadas outras questões até que eu colocaria, mas para acompanhar o relator nessa parte específica, que foi o ponto único objeto de discussão aqui, que é a questão da interpretação no que se refere à habitualidade, porque temos até outros julgados, de que participei aqui neste plenário, no qual discutia-se a mesma norma, mas sobre outros elementos e outros enfoques, como a questão de responsabilidade objetiva, coisas que tais. Mas não é o caso, o tópico aqui é especificamente essa exigência. E, portanto, vou fazer a juntada, inclusive na parte que, de fundamentos e de dados, não acompanharia, mas, na conclusão, acompanho no sentido da tese que foi apresentada e posta pelo relator. E, portanto, proclamo o resultado: recurso provido nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. E não somos a favor do tráfico de drogas. Ninguém. Todo mundo é contra. Que fique bem claro. Quanto a isso, não se está. Por isso é que eu fiz questão de dizer. Tendo em conta o patrulhamento e a maledicência dos dias atuais. A nossa preocupação é no sentido do elastecimento, do elastecimento. Porque amanhã, depois, pode-se confiscar sapatos, relógios, computadores. O que eu acho legítimo é que se confisque, por exemplo, uma balança de precisão, que é utilizada para sopesar drogas. Ministro Lewandowski, aquela bota daquele cidadão que passou na máquina do aeroporto inglês foi confiscada, que é ali dentro de uma bomba. Mas é que o mundo vive essa paranoia da guerra contra o terrorismo. Essa questão do artigo específico da Constituição. E por isso mesmo eu fiz questão de dizer, no meu voto, há elementos que nos seus fundamentos não combinam absolutamente com eu vi que Vossa Excelência... Mas quanto à conclusão, não tenho condição, eu acompanho, não desacompanho na interpretação que foi dada. Porque, repito, nós já votamos sobre esse mesmo artigo e outros tópicos de interpretação e que
Tudo junto é que forma a interpretação do sistema constitucional. Mas eu acompanho quanto à conclusão. Senhor presidente, eu peço vênia exatamente para reiterar o que disse o eminente ministro Marco Aurélio, porque nos dias de hoje é preciso ter muito cuidado com a veiculação de nossos votos. É possível que alguém possa interpretar que eu, não quero falar pelo ministro Marco Aurélio, mas que eu seja leniente de qualquer forma com o tráfico de drogas. Eu acho que esse é um mal que deve ser combatido com toda intensidade pelo Estado brasileiro, pelas autoridades do país, mas é que, evidentemente, mesmo nas guerras mundiais, existem regras, existem princípios a serem observados. Pois não. Quanto à tese, ministro... Relator, por favor. Vossa Excelência tinha apresentado a tese minimalista que o ministro Toffoli considera que estaria mais completa se fosse aquela apresentada, exposta ao final do voto. Nessa se diz de forma direta que, aspas, é possível confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendida em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Indago de Vossa Excelência que é esta que põe em votação. Indago do ministro Alexandre de Moraes. Se põe de acordo? Concordo. Ministro Edson Fachin. De acordo, Ministra Rocha. De acordo. Ministro Lewandowski. De acordo. Ministro Marco Aurélio. O meu voto é em sentido contrário, conforme o voto que proferir. Ou seja, a tese que elaboraria seria em sentido contrário. Fico vencido na elaboração da tese. Pois não. Então, a tese apresentada é enunciada e aprovada nos termos agora lidos, vencido na tese o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, nós temos na sequência o terceiro caso desta pauta, não poderá ser chamada em face da ausência justificada do relator, mas o segundo caso da pauta de hoje é o recurso extraordinário 608-898, procedente de São Paulo e da relatoria de Vossa Excelência. Entretanto, está impedido o ministro Luiz Fux. Portanto, estamos com 7. Eu indago de Vossa Excelência se haveria, porque ele tem repercussão geral, se haveria matéria constitucional, caso contrário. A matéria constitucional da maior envergadura, presidente. No caso concreto, o relator está presente. Pois aí o advogado também para fazer a sustentação. Mas, neste caso, acho que nós não poderíamos sequer apregoar Uma pequena ponderação, mas, evidentemente, sempre o relator é o senhor do processo. Já assim definir. Porque mas, a única alternativa seria se iniciássemos o julgamento, a votação e suspender. Mas isso sempre deixando a critério do relator. Ele indaga de Vossa Excelência, o ministro Dias Toffoli, se Vossa Excelência não acharia, em face da presença do advogado, a leitura do relator e a sustentação oral e não enunciar. Mas eu acho que aí... Sem quórum para a matéria constitucional, eu não relato no plenário qualquer processo. Não pode ser anunciado. Como o defensor é daqui, eu acho que não teria maior... a parede para fazê-lo. Não. Se me permite, não há problema também. Acho que não teria problema nenhum e nós comunicaríamos previamente a Vossa Excelência. É uma contingência. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Ok, agradeço também a todos. Boa tarde. Então, em face disso, como o outro também está sem o relator ausente, como eu disse, justificadamente, eu agradeço a presença dos senhores ministros, do Procurador-Geral, da Secretária de Sessões, senhores advogados, muito obrigada pela presença, senhores servidores. Eu declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente tarde.